vamos falar sobre Ethan Suplee, que perdeu mais de 100 quilos durante a trajetória dele. Então, se você gosta de vídeo de rotina de celebridade, já clica no like e bora pro vídeo. Gente, não vai dar pra fazer o vídeo com o boné, porque eu tô com espinha aqui na cabeça, então fica pra lá. Vamos falar hoje deste homem que eu não fazia ideia que tinha tido essa trajetória, porque eu, na minha ignorância, só conhecia o cara do Lobo de Wall Street. Ele é um dos amigos ali do Jordan Belfort, que é o principal lá, o ator do Leonardo DiCaprio, e ele é engraçadíssimo no filme, mas a trajetória dele é muito interessante, tá cheio de informação, então vamos a elas. Eu descobri como é um treino dele de musculação que ele faz quando ele está na academia. Eu descobri as mudanças que ele fez pra treinar na quarentena na casa dele. Eu descobri o que sempre tem na casa dele para ele comer, como que ele organiza a alimentação dele para manter o peso dele hoje, que tá bem distante daquele que já foi um dia. Já de imediato eu te indico o podcast dele, porque ele, depois de passar por essa trajetória, ele começou um podcast que chama American Glutton. Se você fala inglês, se você consegue entender podcast em outra língua, eu recomendo que você ouça, tem no Spotify. Eu ouvi o primeiro episódio dele, que também ele conta essa trajetória dele. E se você não fala, não tem problema, porque eu trouxe essas informações aqui. Vamos começar com o treino dele na academia, né? Como é que é um treino do cara hoje para manter a massa muscular dele, para conseguir manter o peso dele, que é um fator fundamental para você manter o seu peso depois que você emagrece, né? Quem emagrece muito rápido, quem emagrece sem dar tempo pro corpo ganhar massa muscular, acaba sofrendo do efeito sanfona muito mais frequentemente. Porque se você tem mais massa muscular, o seu corpo ele consegue ali um nível de estabilidade de peso muito mais eficiente. Então o treino dele na academia não é um treino complicado, é mais um daqueles treinos que eu gosto, treino simples, treino eficiente. Ele começa com aquecimento. Esse aquecimento, tudo bem, deu uma dificultada aí que ele faz um aquecimento na plataforma vibratória. Então essas plataformas que você sobe em cima, não sei se você já teve oportunidade, eu tive muito poucas na minha vida, né? E olha que eu já trabalhei em academia que tinha. Basicamente você sobe em cima da plataforma que fica vibrando ali e aquela vibração deixa os movimentos mais difíceis. Então você vai fazer um agachamento em cima da plataforma vibratória, fica um pouquinho mais difícil de fazer. Você vai fazer uma flexão de braço, que nem é o que ele estava aquecendo para esse treino aqui, também fica mais difícil de fazer. Então é um jeito bacana de você enriquecer o seu treino, mas não é uma coisa que eu costumo indicar, porque uma máquina dessa custa muito dinheiro. Então se tiver oportunidade na academia que você faz, se quiser experimentar, acho uma coisa bacana, mas não vamos nos frustrar por não ter isso disponível onde a gente estiver. Aí vamos para o primeiro exercício que ele vai fazer, que na verdade são dois exercícios muito eficientes, que quem faz musculação provavelmente já fez. Crucifixo e supino com halteres inclinados. Tem gente que chama de dumbbell esses halteres mais pesados, né, que tem uma diferença aí, mas eu sinceramente, como profissional da área, eu já me dei a liberdade de chamar tudo de halter, porque fica mais fácil a comunicação. Então outro dia eu vi alguém me corrigir, não, o que você estava falando ali não era halter, era dumbbell. Eu chamo dumbbell de halter. E você chama como você achar melhor, me diga aqui embaixo nos comentários se você prefere dumbbell ou halter. Mas ele faz 3 séries de 8 movimentos do supino e de 10 movimentos do crucifixo, e acaba importando pouco, né, essa diferença de 8 e 10 repetições, porque tá ali no range, ali tá ali no alcance do que a gente considera como uma série treinando para hipertrofia, treinando para ganhar massa muscular. Então ele faz uma série de crucifixo, depois passa para uma série de supino, e aí depois ele descansa, né? Ele faz isso 3 vezes, então dá 3 séries de um, 3 séries de outro. Aí ele descansa, vai para um outro exercício também que muita gente desdenha, principalmente quem vai ficando mais avançado assim na academia, mas eu acho um ótimo exercício. Se a sua academia tem, você vá lá, faça, que é um supino no banco, na máquina. E muita gente desdenha porque todo mundo quer fazer o supino ali com a barra, porque é exercício clássico, que é mais legal. E tem realmente algumas vantagens, né? Ganho de coordenação é muito mais legal. A máquina você basicamente senta e empurra. Então você está trabalhando a musculatura, mas não está exigindo do teu corpo ali um controle de coordenação. Mas se a máquina que você faz é confortável, né? Se ela é biomecanicamente adequada, você pode fazer esse exercício, tem aí no seu treino, porque é um momento que você pode realmente concentrar em fazer força, né? E às vezes a gente está preocupado com a coordenação, com a barra do supino. Eu vejo muito, às vezes, iniciante ou até gente no nível intermediário preocupada ali com a coordenação certinha de como fazer o supino com a barra, por exemplo, porque, de novo, às vezes a galera acelera demais o lance de querer pegar a carga mais pesada, tal, e não trabalha o fundamento, a técnica, né? A biomecânica do movimento. Isso é ruim não só porque você pode se machucar, mas porque também
o seu corpo tem que controlar ali a coordenação para não derrubar a barra na sua cara, você não vai fazer toda a força que você pode fazer no ângulo que você deveria fazer. Então ter um exercício mais estável como esse no treino, eu acho muito legal, porque ali realmente a preocupação é fazer força. Terceiro exercício que ele faz, também é um exercício bacana, é um crucifixo no cabo, só que aí é um problema, porque para você ter uma máquina dessa, você realmente precisa ter uma academia disponível, porque uma máquina dessa em casa, meu amigo, você precisa estar super confortável ali de dinheiro e de espaço. A tua casa precisa ser muito grande. Ah, se for que nem as Kardashian, tem espaço de sobra. Você não viu o vídeo da Kardashian treinando? Tá ótimo. Clica aqui no card para assistir. E esse movimento já é legal por si só, né? Porque você faz ali uma adução horizontal da articulação do ombro, então você está trabalhando bastante peitoral, e ele dá uma enriquecida no treino, porque a hora que ele encontrou com os braços ali na frente do corpo, ele dá uma subidinha, essa elevação frontal, é como se fosse uma elevação frontal que você faz com o halter, ao mesmo tempo que ele já está trabalhando peitoral e está trabalhando um pouco do deltoide para fechar, para fazer essa adução, ele também sobe o braço para trabalhar mais ainda o deltoide, então é um exercício super eficiente, ainda mais fazendo numa velocidade controladinha, igual ele está fazendo aí. Também faz 3 séries de 10 repetições, tanto esse quanto o exercício do supino na máquina. Aí chegamos num ponto do treino que eu vou precisar cornetar, né? Porque eu tô elogiando aqui, mas eu também tenho que cornetar às vezes. O quarto exercício dele é uma bissérie, então também são 2 exercícios, né? Que ele faz uma série de uma série de outra e depois só descansa. Só que aí ele caiu no mito da musculação antiga, né? Ele foi fazer um exercício que não é para o músculo que ele quer trabalhar. O pullover, que é o primeiro exercício que ele vai fazer, foi um exercício que por muito tempo o pessoal da musculação fez para trabalhar o peitoral. Só que o movimento biomecânico dele é um movimento que exige muito dos músculos das costas e pouco do peitoral. Então é um exercício muito mais de costas do que de peito, só que ainda tem gente que coloca ele no dia do treino do peito. E por que é ruim? Porque se no dia seguinte você for treinar costas, você já vai ter desgastado ele no dia anterior, e se no dia anterior você treinou costas, ele ainda está desgastado, então você vai fazer um pullover meia boca ali. E também você deixou de dar um estímulo, porque outro exercício qualquer de peito que você fosse fazer, fosse uma flexão de braço simples no chão, ia dar um estímulo muito melhor para o seu peitoral do que um pullover. Fora que o pullover é um exercício que tem um custo altíssimo, né? E aí isso é bom sempre a gente lembrar que cada exercício tem um custo e tem um benefício. Quando a gente estuda exercícios, quando a gente estuda biomecânica, quando a gente estuda fisiologia, a gente aprende que a gente tem que adaptar o exercício para a pessoa. Então o pullover, ele definitivamente não é nem um exercício muito eficiente para peitoral, muito menos um exercício para iniciantes, né? Não é o caso do Ethan já faz musculação há algum tempo, mas não é um exercício que eu recomendo para você fazer, porque acho que tem outros muito melhores e muito menos custosos. E aí quando você vai pensar num exercício, você tem que pensar assim, ele me custa um estresse da minha estrutura corporal, né? Das minhas articulações, tendões, ligamentos, músculos, e ao mesmo tempo ele pode promover um benefício. Esse benefício que eu vou conseguir vale esse risco, vale essa porrada que eu vou tomar? Tem exercício que tem um custo muito alto e um benefício muito baixo. E aí a gente está pagando muito mais caro para ter um benefício pequeno, e aí às vezes não vale a pena. Além disso, você repara que no final ali do movimento do pullover, ele faz uma extensão de cotovelo para trabalhar o tríceps, né? Para dar um combo ali a mais, para deixar um exercício mais complexo. Só que do jeito que ele está segurando o halter, ele acaba tendo uma extensão muito curta, né? A amplitude do movimento dele de extensão de cotovelo fica muito ruim, né? Ele resolveria isso facilmente se ele estivesse treinando com manilha ou se ele estivesse segurando o halter de lado, porque do jeito que ele está segurando, fica mesmo mais curtinho o movimento. Mas critiquei, agora eu vou elogiar, porque o segundo exercício que ele faz junto com o pullover é o tríceps testa, né? Que eu gosto sempre de lembrar aqui, que os caras chamam de Skull Crusher, que a Daphne adora esse nome. Mas, Daphne, ele tá fazendo de um jeito muito bom, que ele tá deixando o peso mais para trás. Então, se der, essa é uma sacada legal. Você tá fazendo ali o testa, você dá uma estendidinha a mais no cotovelo para cima, bem pequena, né? Não é para exagerar também, porque senão você acaba tensionando demais o ombro. Você consegue ali uma segurança maior, porque se o peso cair, provavelmente ele vai só dar uma raspadinha na sua cabeça ou nem isso. E aí a Skull não crush. E aí para fechar o treino, o quinto exercício dele é de novo o tríceps testa, só que daí ele faz com 2 halteres, né? 2 halteres mais leves. E aí ele faz uma série só, que ele faz 8 repetições, ele dá uma pausinha rapidinha só para respirar, faz 5 repetições, pausinha rapidinha,
pausinha, 3 repetições, pausinha rapidinha, 1 repetição e acabou. Essa técnica de usar uma série de um exercício ali por último, no fim do treino, é a tal da técnica do finisher, né? Tem gente que gosta de, depois que terminou o treino, você sente ali que tem ainda um gásinho, você sente que você não desgastou completamente teu músculo, você escolhe um exercício e vai fazer ali uma sériezinha, seja até exaustão, seja para desgastar um pouco mais fazendo algumas repetições. É uma forma eficiente de você mandar um recado pro seu corpo, pro seu músculo, de que realmente, ó, tá vendo, ó, tô desgastando aí esse músculo, eu preciso que ele seja mais forte. Lembra que essa coisa de fazer exercício até exaustão é bom para quem já tem um nível intermediário mais avançado. Quem tá começando ou quem ainda tem pouco tempo ali de intermediário, não vai nessa que você pode se machucar. Tá gostando do vídeo até aqui? Se você ainda não tá inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E aí o que mudou na quarentena dele? Na quarentena dele ele tá muito triste porque ele tava ali empolgado fazendo a sua musculação e não pode mais frequentar a academia, mas ele tem alguns equipamentos ali na casa dele que dá para fazer um trabalho. É que ele é um cara grande, ele é um cara forte. Então os pesos que ele tem na casa dele acabam meio que, né, não sendo suficientes para tudo que ele precisa fazer. Mas ele falou que ele tem treinado 6 vezes por semana na quarentena. Como ele não tem pesos muito pesados, ele acaba fazendo séries com mais repetições, que é uma das formas de você consertar isso, né? De você tentar deixar o treino mais intenso se você não tem o peso muito pesado aí. A gente falou sobre outras formas que você pode usar os seus pezinhos leves para fazer treinos mais intensos nesse vídeo aqui em cima. Eu sugiro que você assista. O objetivo dele hoje é manter a massa muscular, então ele é um cara que prioriza ali o treino de força dele, mas ele tem alguns equipamentos ali para fazer treino aeróbico, né? Entre eles uma bike, tem um elíptico, então ele também coloca aí um treino aeróbico de leve na rotina dele. Vamos falar da alimentação dele aqui, coisa que ele sempre tem na geladeira. Hoje em dia, a geladeira da casa dele é muito interessante, porque são 2 portas, né? Sabe aquela geladeira que separa, abre o lado direito, abre o lado esquerdo? Chama side by side. Side by side, é isso. E aí um lado da geladeira é dele, outro lado da geladeira é da mulher e das filhas, que não estão aparentemente nem um pouco comprometidas com o emagrecimento dele, porque também cada um, não é verdade? Coisas que ele sempre tem no lado dele da geladeira: ovos, frango, bebidas proteicas, arroz, legumes, verduras e um tal de um pão 647, que eu olhei e falei, cara, será que é uma marca esse 647? E não é bem a marca, mas é um nome de um pão lá que eles deram marqueteiramente, mas é que aparentemente cada fatia ali do pão, ou a porção do pão, não sei se eram 2 fatias ou uma, tem 6 gramas de carboidrato, portanto você bota 6, 40 calorias, então você bota 4, e 7 gramas de fibra, né? 7, então fica 6, 4, 7. Essa é uma coisa que ele deixou bem claro, que ele não gosta que ninguém na casa mexa. Aparentemente as pessoas ali, tem umas coisas ali que elas vão lá mexer na geladeira dele. Ele é um cara que faz 6 refeições por dia, então tecnicamente ele não faz snacks, né? Ele não faz lanchinhos ali no meio do dia quando dá fome. Ele tem já as refeições programadas, ele gosta de seguir essa programação. Ele parece um cara bastante prático, por exemplo, o café da manhã dele, geralmente ele toma um shake de proteína, que é uma coisa que às vezes eu faço, assim, tem um momento na minha vida que eu faço, falo, cara, tô numa vibe de shake de proteína de manhã, eu tomo shake de proteína, esse é meu café da manhã. Que não tem que pensar muito, sabe? Você acordou, tá meio lerdo, vai ficar pensando em coisa, pronto. Tomou ali. Claro, se você puder enriquecer esse shake com outras coisas, fica mais nutritivo. E por ser um cara muito prático, ele prepara as coisas que ele vai comer 1 ou 2 dias antes. Que é uma dica que a gente vive repetindo aqui pra vocês, inclusive, né? Se você deixar pra preparar a comida na hora que você for comer, você vai ter uma grande vantagem que você vai comer uma comida fresquinha. Agora, cara, no mundo real, se você tá corrido, se você tá na correria, se você tem 500 coisas pra fazer, que é a realidade da maioria das pessoas, não tem como você ficar preparando comida toda hora que você vai comer. É uma experiência muito legal, mas é uma experiência que você pode deixar para momentos especiais, porque senão você vai ter que abrir mão de outras coisas, sabe? Tem dia que eu realmente não estou a fim de cozinhar, e saber que eu já cozinhei, já fiz, já preparei um frango, uma carne, um arroz, uma lentilha, um grão de bico e já tem na geladeira, basta eu esquentar, é uma coisa que me dá uma paz, um conforto muito bom, me baixa a ansiedade, consegue controlar muito estresse que a gente tecnicamente passaria se a gente prepara as refeições antes. Mesmo que seja metade da refeição, 60%, 70% dela. Ele é um cara, por exemplo, que gosta de preparar ali, de comer arroz com frango e legumes. Então ele deixa o arrozinho dele ali pronto, deixa o frango ali pronto, limpa uns legumes, mistura, esquenta, acabou, tá pronto o prato dele. Além disso, ele é um cara que bebe bastante água, ele bebeu bastante água durante todo esse processo aí que levou anos da vida dele para emagrecer esse peso todo. E a história do emagrecimento dele é muito interessante, porque ele é um cara que já fez todos os tipos
tipos de dieta. Ele inclusive teve essa ideia de criar esse podcast, American Gluten, que eu falei no começo do vídeo, porque ele realmente já passou por muitas situações diferentes que envolviam comida. Ele teve uma infância em que ele não teve uma oportunidade de construir uma relação com a comida legal, a relação dele com comida era péssima, ele morria de vergonha de comer na frente dos outros, então as pessoas saíam para comer, ele saía para comer com os amiguinhos, ele não comia, aí ele chegava em casa, ele comia o dobro, o triplo, porque ele falava, cara, aqui é o meu momento seguro, aqui eu posso comer, eu vou comer até entupir. Ele falou que ele jantava às vezes 3 vezes, com só 10 anos, o pai dele já botou ele pra fazer uma dieta. Cara, com 10 anos, tipo, 10 anos, querendo pode fazer dieta, bicho, tem que entender a alimentação, mas ao mesmo tempo eu sei que você não precisa fazer um curso de nutrição para ser pai, mas seria muito bom se todos os pais fizessem, estudassem um pouquinho os alimentos, porque a gente vai ensinar pros filhos realmente o que a gente sabe. Se a gente não sabe, a gente vai ensinar o que a gente não sabe. Ele foi engordando, com 20 anos ele já era um cara obeso. E aí nessa trajetória dele ele chegou a pagar para ir em especialistas em dieta. Eu gosto desse nome especialista porque se fosse nutricionista, você chamava de nutricionista. Se fosse médico, você chamava de médico. Mas não, você chama de especialista em alguma coisa, geralmente o cara nem formado é. Hoje em dia procure, tem muito assim, o cara se auto-intitula best-seller, autor best-seller. Quer dizer que ele fez um e-book e distribuiu aí em troca de e-mail para mais de 1000 pessoas. Aí o cara se chama de best-seller. E aí num desses especialistas, quando ele foi, o cara chegou a recomendar para ele que ele comesse só atum e bolacha. Então ele ia viajar, por exemplo, ele botava na mochila dele trocentas latas de atum, porque ele não sabia o que ia ter no rolê lá no restaurante da cidade diferente, ele já levava o atum dele. Ele foi um cara que fez dieta líquida, né, de só beber. Ele foi um cara que fez dieta de tirar carboidrato. Ele fez dieta cetogênica, inclusive falou que ele fez dieta cetogênica e o colesterol dele subiu, e depois ele fez dieta cetogênica e o colesterol dele baixou. Porque como a gente vive dizendo aqui pra você, não é a dieta em si que vai dar certo, é o que você come. Então, por exemplo, se você vira vegetariano, a sua alimentação ela não automaticamente fica melhor, porque você pode comer muito mal sendo vegetariano, você pode comer muito mal só comendo legume. Por isso que você precisa entender as características dos alimentos o máximo possível, né? Então, começa virando a embalagem deles e vendo a informação nutricional, vê o tamanho da porção, pesa para saber com que se parece aquele tamanho daquela porção. Você sabe como parecem 100 gramas de arroz, 100 gramas de macarrão cozido? Você tem uma mínima noção de como isso parece no seu prato? Então o Ethan demorou praticamente 20 anos para ter os resultados que ele tem hoje. A vida dele é como a vida de muita gente que perde bastante peso. E foi por isso que eu gostei muito de fazer esse vídeo. Porque o emagrecimento dele não foi linear. O emagrecimento dele foi isso aqui, ó. A vida dele parecia com isso aqui, ó. Ele emagreceu, depois ele engordou, depois ele perdeu peso, depois ele ganhou peso. E aos poucos ele foi entendendo o que funcionava, o que não funcionava. Principalmente o que funcionava para ele, o que não funcionava para ele. Foi entendendo a importância de se fazer atividade física junto com o controle de alimentação, né? Alimento não é tudo. A gente precisa, sim, ter uma relação legal com o alimento para saber que a gente pode comer de tudo, mas a gente não pode comer quanto a gente quiser de tudo, porque isso vai ter um impacto negativo na nossa saúde. E uma coisa que ajudou muito ele a ir perdendo peso ao longo dos anos, a ir criando esse processo de déficit calórico, porque como você sabe, o que vai definir se vai perder peso, se vai ganhar peso, é a quantidade de energia que entra no seu corpo, é a quantidade de energia que sai, foi refletir sobre a função da comida, a função dos alimentos, que é uma coisa que frequentemente aparece aqui nessa playlist de rotina de celebridades. Se você já assistiu alguns vídeos, você já deve ter reparado. Quando o pessoal pega para focar, eles entendem que o alimento que entra no seu corpo, ele tem que cumprir uma função, ele tem que te dar energia, ele tem que te deixar bem disposto, ele tem que te dar nutrientes, tem que ter vitaminas, minerais para você ser uma pessoa mais saudável. Não se trata só de matar a sua fome ou de passar fome. Ele sente que nos Estados Unidos há uma obsessão por comida, que as pessoas não refletem muito sobre o que elas estão comendo, por que elas estão comendo. E cara, aqui no Brasil as coisas não são tão diferentes. Talvez uma coisa que dificulte um pouco esse processo de obsessão pela
aquela comida é que aqui no Brasil comida não é tão barata. Principalmente comidas que tem muito marketing em cima, né? Fast food não é tão barato. Lá nos Estados Unidos é muito barato. Então as pessoas veem a propaganda, elas ficam empolgadas com o entretenimento que aquela comida tá causando nelas. Então elas vão numa cafeteria, por exemplo, como Starbucks, elas querem experimentar o café tal, o sorvete tal, não sei o que tal, a bebida tal, porque elas viram a propaganda. Elas não fazem a menor ideia do que aquilo representa pro corpo dela. E de novo, a gente pode ter essas coisas na nossa vida, só que a gente tem que entender quanto que aquilo afeta a nossa alimentação diária. Não é pra tirar de vez, é pra entender. Você vai comer uma salsicha, você sabe tecnicamente que uma salsicha não é a coisa mais nutritiva do mundo. Agora, se você não tem uma noção de que uma salsicha tem em torno de 100 calorias, você não tem claro quanto que aquela salsicha vai impactar no seu dia. Porque às vezes vai impactar muito pouco. Às vezes você pode comer uma salsicha ali a hora que você tá com vontade, porque te traz lembranças boas, porque você tá com amigos, porque você tá com vontade, porque você acha que você merece de alguma forma comer ali o seu cachorro quente, e você não merece se sentir culpado porque você tá comendo uma salsicha. Só que se você não tem a mínima noção disso, você fala, já comi uma salsicha mesmo, já estraguei minha dieta, minha alimentação, eu vou comer logo 5, 6, porque não vai ter o mesmo impacto no seu corpo, quantidade importa. É dessa ignorância que nascem relações ruins com comida que levam a distúrbios alimentares. A gente não pode ser ignorante, a gente tem que entender das coisas, não pode ter medo de estudar. E você vai estudar, não é pra virar nutricionista, é estudar o basiquinho, é entender quantas calorias tem aquelas coisas. O que é mais legal de comer, o que tem vitamina, o que não tem, o que é uma caloria vazia, o que é um alimento que mal tem nutriente para te sustentar, o que tem proteína, o que tem carboidrato, o que tem gordura. Porque não tem absolutamente nada errado você comer alguma coisa porque te traz uma lembrança legal, né? Por exemplo, você comer um bolinho da sua avó, você comer uma comidinha da sua mãe, até porque tem comida de mãe que é muito saudável. Mas mesmo que não seja, tudo bem se você fizer essa escolha consciente. Até mesmo gente que gosta de cozinhar, né? A gente fez um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card, antigo. A gente conversou com a Ju e com o Vitor do canal TPM, que lá eles fazem receitas maravilhosas de doce. De salgado também tem, não tem? Porque no vídeo a gente até pergunta pra eles essa questão dos dois serem magros e fazerem tantas coisas calóricas que obviamente eles sabem que não estão ali cheios de nutriente, mas que são gostosas e podem estar na nossa vida. E eles até revelam, vou dar o spoiler do vídeo, eles até revelam que eles dão muitas das comidas que eles fazem, porque não tem como eles consumirem tudo aquilo. Então pega um momentinho aí do seu dia, que às vezes você tá pesquisando ali como tirar uma foto melhor pro celular, ou você tá vendo um vídeo no YouTube ali sobre coisas pra fazer na quarentena, segura ali um computador, deixa ele de lado um pouquinho, vai lá no seu armário, dá uma olhada na parte de trás dos alimentos que você tem na sua casa hoje e comece a entender sem julgamentos, vai entendendo devagarzinho. Esse é um processo que leva tempo. Olha na geladeira, o que não tiver informação nutricional, vai no Google pesquisar para entender. Se você se interessar, compre uma balancinha, que é muito legal você ter uma balancinha na sua casa, não para pesar todas as refeições que você faz, mas para entender, porque às vezes você vai pesquisar informação nutricional, por exemplo, de uma banana, e aí você vai achar lá, por 100 gramas. Aí você fala, ué, mas essa banana aqui que eu tenho é grande, pequena, quanto que ela pesa? Aí você tem uma balancinha em casa super baratinha. Eu vou deixar um link de uma balancinha dessa aqui na descrição se você quiser, mas você acha em mercado por aí tranquilo. Só para te lembrar, todo mês a gente faz um vídeo exclusivo aqui no canal respondendo dúvidas dos membros. Então se você quiser ser membro do Saúde na Rotina, clica no botão Seja Membro aqui embaixo e vem entender melhor. Enfim, muito obrigado para quem sugeriu. Sugiram aqui embaixo também outros nomes para os próximos vídeos aqui do Saúde na Rotina, para a gente ir atrás, pesquisar, entender o que as pessoas fazem, como elas treinam, como elas comem, para trazer para vocês aqui, certo? Um beijo e continua vendo os vídeos do canal, que tem um monte aqui nessa playlist. Tchau!